Fala rapaziada, bom dia. Tô aqui ainda no Rio de Janeiro, né? Ontem vim fazer o Charla, Corinthians e Santos. Enfim, uma vitória no campeonato aqui no Charla. Nada de pé frio, nada de pé frio. Sai dessa. Os jogos eram difíceis, né? Contra Palmeiras e Flamengo. O Corinthians também jogou muito mal, mas ontem, mesmo fazendo um bom primeiro tempo, o Corinthians conseguiu uma vitória importante para o campeonato, pela tabela, óbvio, mas também para dar uma resposta, né, depois de um jogo, uma derrota dura para o Mirassol. O Corinthians ontem, independente de jogar bem ou mal, tinha que ganhar, e vamos falar um pouco do jogo. O Corinthians saiu com uma escalação surpreendente, né? A situação do Mateuzinho ali foi definida, acho que ontem, que ele não jogaria, e Léo Maná mostrou. Quer dizer, a escalação mostrou que a gente não estava errado sobre o Léo Maná, né? Não consegue jogar, não tem confiança, só toca para trás. E ontem, uma escalação diferente. Eu, quando vi a escalação, eu imaginei um 3-6-1, com o Félix fazendo zagueiro pela direita, o Ramalho na sobra e o Kaká zagueiro pela esquerda. Imaginei o Martínez pela direita, ali fazendo uma ala, e o Andileri pela esquerda, um tripé ali de meio de campo com Maicon, Bidon e Carrijo, Coronado um pouco à frente deles, e o Yuri. No jogo não foi o que mostrou, né? A gente viu um Félix sem a bola como lateral direito mesmo, e era um medo que eu tinha por causa do Soteldo, né, que cai por ali. E sem a bola, e com a bola, o Corinthians fazendo uma saída em 3 com o Félix quase como um zagueiro pela direita mesmo, o Ramalho e o Kaká. Como o Corinthians tinha poucas opções ofensivas no jogo, nesse desenho tático que o Dorival colocou, eu não gostei, porque acho que tinha jogadores no banco para fazer o Corinthians se posicionar mais à frente. Venho falando sempre, o Thales realmente não tá bem, tem entrado mal nos jogos, mas acho que ele merece um dia com os titulares ter uma oportunidade de início. E acho que ontem ele poderia ter saído jogando, porque o Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim. Um primeiro tempo sem conseguir pressionar lá em cima, sem muita comunicação entre os caras que deveriam estar lá na frente, até por característica, né? O Corinthians, por característica, só tinha o Yuri, um pouco do Coronado e um pouco do Carrijo, né? E jogando em casa, acho que você precisa empurrar mais o adversário para trás, e mesmo sendo um clássico, o Santos vem num momento muito ruim, e acho que o Corinthians deveria ter feito isso, ter empurrado mais o Santos para o seu campo de defesa. Não foi o que aconteceu no primeiro tempo, um primeiro tempo muito ruim, em que o Santos teve a principal chance ali, né? Um lance de cabeça, e acaba o primeiro tempo 0-0. Eu imaginei que o Corinthians viria com substituições no plural mesmo, imaginava no mínimo uma, mas imaginava duas, mas não. Para surpresa, o Corinthians voltou igual, com os mesmos 11, né? Mas até tirei um pouco da culpa do Dorival no primeiro tempo, porque o segundo tempo, além de uma mudança tática ali, né, posicional, do Carrijo com o Martínez, né, que o Corinthians fez, abrindo mais o Martínez e o Carrijo vindo ajudar mais por dentro, a postura do time mudou. E depois a gente até viu na entrevista do Coronado que demoraram para entender, e acho que o Dorival se foi muito mal na escalação, conseguiu se fazer entender no intervalo, né? Jogou o Corinthians mais para frente, para pressionar lá em cima, porque se o Corinthians não tinha capacidade de triangular, de grandes jogadas, porque não tinha jogadores de frente, né? Tinha de novo o desfalque do Garro, que deve estar para voltar, o desfalque do Memphis, o desfalque do Mateuzinho, que ajuda muito ali pela direita, se entende bem com o Carrijo. O Corinthians teve muita dificuldade, mas daí o que ele fez? Posicionou o time mais à frente, e esse time poderia competir mais para tentar roubar mais a bola do Santos. E daí o Corinthians tomou conta do jogo, sem criar muitas chances claras, mas pressionando o Santos no campo de defesa, tirando a tranquilidade que o Santos tinha para jogar no primeiro tempo. E aí uma dessas jogadas, uma bola ali pela direita no Martínez, ele consegue tirar um pouco o espaço ali do marcador e consegue fazer um bom cruzamento pro Yuri, que se posiciona
entre o último zagueiro da linha e o lateral direito, que é menor, né, o Léo Godoy ali, e faz um cabeceio muito bom para baixo, de manual, para fazer 1-0 para o Corinthians. É importantíssimo naquele momento do jogo, porque o Santos ia se atirar, precisava de pelo menos um ponto, né, em Itaquera. Se atirou, o Corinthians se defendeu bem e teve a chance, fez uma bela jogada, uma roubada de bola importante do Félix, um bom passe. Félix, independente disso, né, que acabou anulando, fez um bom jogo. Eu desconfiei ali que poderia ir bem na lateral direita. Fez um bom jogo, acho que junto com o Martinez, que acabou dando assistência pro gol e conseguiu ali a expulsão do Escobar. Além do Yuri, que fez o gol de 3 pontos, né, aquele gol que se valoriza mais. Lei do ex, esse odeia às vezes. Broca contra o Inter, contra o Santos, ele faz gol mesmo. Faz o 2-0 e daí o assunto que eu já tinha falado aqui contra o Inter. E novamente, eu ainda sou pequenininho para ter uma voz ativa, né? Mas novamente uma discussão rasa nos canais de TV, nos programas de TV. Na minha opinião, a discussão não tem que ser se foi falta ou não. A discussão tem que ser em cima do critério utilizado pelo Klaus o jogo inteiro. No próprio lance do gol, começa com uma falta do Tassiano no Romero, que ele deixa rolar. Por quê? Porque ele deixou rolar o jogo inteiro esse tipo de jogada. Igual o Félix fez na roubada de bola que saiu o gol do Yuri. Aí o VAR chama ele na TV. Pô, o que faltou pro Klaus, que é um dos árbitros aí que tem mais moral na arbitragem? Chegar pro VAR e falar: obrigado por me atentar, mas é o critério que eu tô utilizando o jogo inteiro e valida a porra do gol. O que ele fez? Ele mudou de ideia. O critério que ele utilizou no jogo inteiro, ali tinha 42 do segundo tempo, com os acréscimos do primeiro tempo, já tava 90 minutos de bola rolando. Ele resolveu mudar o critério dele aos 90 minutos de jogo, porque ele viu pela televisão. E se a roubada de bola com falta do Tassiano no Romero gera um gol não de cara do Santos? Por exemplo, vai lá pro ataque, sai um escanteio, que daí já é uma outra jogada, e o Santos empata no escanteio. Aí não pode utilizar o VAR, e daí ficaria como o critério que ele utilizou durante o jogo. E daí por que no gol ele vai mudar o critério dele, porra? Essa é a discussão que tem que ser. Parar de usar o VAR como muleta. O jogo não é apitado pela TV, mano. E esse é o maior problema pra mim, quando tem um lance desse. Enquanto as pessoas estão discutindo: ah, mas foi falta, ah, mas não foi falta. Gente, o jogo inteiro, o critério utilizado tinha sido de deixar o jogo rolar. Lances iguais a esse, ele não tinha dado falta, como não deu no lance que eu acabei de citar do Tassiano no Romero. Aí o cara vai na TV e muda, porra. Eu acho que esse é o erro. Vitória muito importante do Corinthians, que tem uma semana complicada, né? Venceu o Novo Horizontino, mas é um adversário chatinho. O Corinthians tem que fazer o jogo à vera, tem que vencer, tem que passar de fase na Copa do Brasil, que é importantíssimo no meio de semana. E daí no final de semana enfrentar o Galo fora de casa, um jogo difícil na Arena MRV. Mas o Corinthians tem condições de passar na Copa do Brasil e conseguir um bom resultado lá em Minas Gerais. Valeu, rapaziada, tamo junto, obrigado pela moral de sempre. Não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, que sempre que sair um vídeo aparece a notificação pra você. Valeu? Tamo junto, um abraço, vai Corinthians!